Entendi. Não, nunca daria certo, né? O teu caso tem que partir para fundo de Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo matinal sobre operações de médio e longo prazo, operações de swing trade. Nessa segunda-feira, já com o mercado funcionando, vamos dar uma passada aqui geral sobre a expectativa em relação ao nosso principal índice. Um comentário também sobre o índice Dow Jones. Seguimos aqui em mais uma semana descendente. Não conseguimos fechar a semana no azul. Fechou com 1,95 de queda. E emendamos aqui a sexta semana consecutiva fechando no vermelho. Isso não ocorria desde 98, só para vocês terem uma ideia. Alguns comparativos em relação a recordes que a gente vem batendo nesse movimento de queda. Já tínhamos um número bastante expressivo nos 8 dias de queda no diário, agora temos 6 semanas de queda. E um fechamento abaixo aqui dos 54 mil pontos, dando sequência àquele pivô de baixa que a gente tem traçado aqui no gráfico semanal, com o objetivo lá nos 51 mil pontos inicial, não é? Que coincide com o fechamento com o fundo anterior, lá da crise de agosto. Repare que em fechamento o índice não perdeu 51 mil pontos naquela ocasião. Teve uma volatilidade muito alta, um movimento muito grande intraday, mas ele não perdeu os 51 mil pontos e coincide nesse momento com a expansão de 618 do pivô de baixa montado no gráfico semanal. A expansão de 100% levaria nosso índice aos 47 mil pontos, que aí sim é o fundo intraday, né? A movimentação de preços chegou a bater nos 47 mil pontos. Então tudo indica que o mercado ainda permanece com esse viés descendente e nós mudaríamos de opinião se houvesse o rompimento aqui da região dos 56.500 pontos, que é onde hoje encontra-se o topo anterior, a média e a proximidade aqui do high low, ou seja, são inimigos naturais aqui do movimento ascendente. Então, antes de 56 mil pontos, o mercado permaneceria ainda em estado somente de repique. Então, qualquer subidinha que ocorrer nesse período e a retomada do movimento descendente indicaria a continuidade do movimento de queda. Agora, se conseguíssemos romper a região de 56.500, a gente pode ter iniciado a quebra do ciclo. Então é importante esse patamar agora a gente deixar marcado aqui no nosso gráfico, pois ele determinaria a possibilidade de mudança aqui na sequência descendente. Mas por enquanto o viés é de queda, até pela dificuldade de encontrarmos setups de position, já indicam o mercado ainda num movimento muito forte de queda. Então, bom dia para a turma que já está na sala. O Marichu, Mercador, Iojin, Jesus, Jorge e demais participantes aí silenciosos. Já estamos aí à disposição de vocês para identificarmos algumas possibilidades, ou até mesmo, se vocês identificaram alguma, para trocar uma ideia aqui com a gente em relação a isso. Já vejo que o mercador pede para a gente olhar Lelis. Lelis bastante volátil, não é? Principalmente no pregão de sexta-feira, operou quase 11% de volatilidade. Foi inclusive que provocou esse candle estranho aqui, né? Um candle de subida tentando atingir o high low, conseguiu romper a média de 9 semanas e logo em seguida devolveu tudo, fechando abaixo da média de 9, fechando abaixo da média de 21 e fechando abaixo da região do suporte dado lá pelo 11,30. Nesse momento não oferece nenhuma entrada para position, haja todos esses indicadores que eu acabei de citar, né?
Ela está com as médias descendentes, os preços abaixo das médias, high-low no sentido de cima, com os preços abaixo da resistência. Eu mudaria de opinião em Lelis em duas possibilidades. Uma possibilidade de recuo, que eu já falei para vocês, que é essa faixa de 9,80, vai coincidir provavelmente com a média longa aqui, que está ascendente ainda. A tendência mais longa do ativo ainda é ascendente. Reparem que temos essa grande LTA aqui. A média amarela, que é a média de 55 semanas, ela segurou esse movimento desde a retomada. Então, sob o âmbito semanal, essa média da Lelis é muito importante. Como ela ainda está ascendente, ela vai coincidir aqui com a cabeça desse triângulo ascendente rompido, ainda no início do ano. Então é aqui que eu espero a Lelis com bastante ansiedade. Eu gostaria que ela batesse nesse patamar aqui, porque a gente consegue comprá-la num preço bem atraente. Ou uma segunda possibilidade, que é um fechamento acima da região de 11,30, que aí provavelmente ela conseguiria voltar a fechar acima das médias e recuperaria esse fundo perdido, deixado aqui já há mais de 4 semanas. Então, fora isso, não vejo nenhuma entrada para prazo mais longo na Lelis neste momento. Marichu, só quero que a Ambev caia bastante para entrar. Eu também queria que ela caísse um pouquinho mais para comprar mais. Eu ainda continuo esperando ela aqui ou na faixa de 70, mas assim, ó, eu gostaria mesmo de comprar ela aqui nessa faixa de R$67. Aí eu aumentaria minhas apostas nelas. E se ela viesse testar essa LTA mais longa aqui, aí eu até tirava da renda fixa para botar mais. Momberger continua otimista com a Ambev. eu continuo e acho que continuarei muito otimista com a Ambev. Eu sou otimista com a Ambev desde 2006, que é quando eu comecei a comprá-la e nunca mais vendi. Yojin, pode por gentileza comentar BBDC4? Podemos sim, vamos dar uma olhada em BBDC4. BBDC4 deu uma sinalização bem interessante na semana passada. Ela vinha numa clara tendência de baixa para prazo mais longo. Reparem que as médias estavam todas viradas para baixo. E nas últimas 2 semanas o ativo operou uma recuperação importante. Ela fechou semana passada acima do fechamento do movimento intraday de 2 semanas anteriores. Então teve uma sinalização muito importante, muito positiva. E essa semana, vou aproximar o gráfico aqui para vocês. Olha o que está para acontecer. Eu tenho a média de 9 semanas virando para cima novamente. E eu tenho já uma perfuração do high-low. Então, 2 critérios muito importantes na definição de uma entrada na ponta comprada do ativo parecem estar sinalizando a possibilidade de entrarmos na ponta compradora. Então, esse patamar aqui já de rompimento, pode reparar que ela já está rompendo o high-low, o high-low ainda não virou para cima, está na iminência. Essa linhazinha vermelha aqui deixa claro, mas a média de 9 já começou a virar para cima. Então esse rompimento aqui dessa faixa de 29,50, 29,60, se ela fechasse hoje nesse patamar, já daria para pensar em comprar.
Um position mais precavido, ele espera o rompimento aqui dos 29,80, 29,90, que seria a máxima da semana anterior, daí já com a média virada para cima, já com o high-low também virado para cima, seria até uma compra mais segura. Os positions mais arrojados já poderiam em fechamento comprar acima aqui de 29,60. Então, esse é um dos ativos aqui que começa a dar uma sinalização interessante para compras para um prazo um pouquinho mais longo. Então, o Bradesco é um papel que está na nossa lista aqui para ficar bem atento. Ele já acionou compra de swing trade e agora prepara-se para acionar compra de position trade. O mercador pede JBS AGX. JBS, claríssima tendência de baixa, foi perdendo suportes sistematicamente. Na semana passada marcou nova mínima novamente. Não confirmou o candle de repique que parou na média de 55 semanas, que foi perdido. O repique durou até lá e já iniciou o movimento de queda. Semana passada engolfou, quase preparando mais um pivô de baixa. Então, a gente marca a mínima da semana anterior, aqui na faixa de 5,49. Um fechamento abaixo disso aciona uma venda descoberta em JBS com o objetivo aqui na faixa de R$5. Aí um alvo de quase 8% para uma operação vendida. Então, fechamento aqui abaixo de 5,40 aciona uma venda a descoberto de position. Acionada essa venda, eu estoparia acima da máxima dessa mesma semana que está iniciando hoje. E OGX teria acionado aqui uma venda de position já nesta semana. Depois, semana passada acionou uma nova venda de position. Agora eu acho que já está extremamente sobrevendido, desculpa. Eu não vejo nenhuma possibilidade de operar vendido nela agora. Para um prazo mais longo, ela já cumpriu os alvos que ela poderia ter atingido aqui para operação mais longa. A partir de agora, acho que já fica muito curto, muito arriscado, os stops estão muito longos. Então, nesse momento, nem para venda, muito menos para compra. Então, já vimos que o Bradesco pode estar oportunizando aqui uma possibilidade de compra e JBS pode estar oportunizando uma oportunidade de venda de position. Vou tentar achar algum ativo interessante. Um ativo que me chama a atenção para uma compra de position é Ultrapar 3. Está prontinha para acionar uma compra. Média de 9 virada para cima. Está no limite das últimas 3 semanas. O high-low já quase sendo atingido. Acionaria uma compra de position acima de 41,50. Inicialmente o stop ficaria abaixo desse fundo. E depois a gente vai subindo pelos fundos semanais com alvo lá em 44, com 40, quase 8% de alvo. Então, Ultrapar seria uma segunda possibilidade para compras de position trade essa semana, após a virada da média e o rompimento de duas máximas semanais. Vamos ficar de olho nessa região de 41,50 aqui, que ela é importante em fechamento para acionar uma compra em Ultrapar. Promor.
Momberger, que me aconselha? Tenho ADR da Ambev comprado e negociado nos Estados Unidos. Ontem montou um pivô de baixa. Promor, aí depende da sua estratégia operacional. Porque eu, por exemplo, a minha posição de Ambev é uma posição que eu tenho claramente na minha carteira para longuíssimo prazo. Então, a partir dessa lógica, eu utilizo os recuos para adquirir mais papel. Eu até gosto desses recuos dentro da tendência de alta para comprar mais, porque estou longe de atingir o volume de ações que eu gostaria para minha aposentadoria. Então é um critério muito pessoal meu, não é? Agora, se você montou uma estratégia, por exemplo, de position trade, e ela montou um pivô de baixa, e eu não sei a quanto você comprou, qual é que é a sua rentabilidade. Você acabou de colocar aqui 41,86. O ADR da... quanto está o ADR hoje, Promor? Você sabe me dizer? O ideal seria nós termos aqui o gráfico da Ambev, para que a gente pudesse dar uma olhada e entender o critério que o motivou a comprar, né? Daí a gente entende em relação ao seu ponto de compra e ao seu ponto de stop, né? Então, se foi uma compra estruturada dentro de uma operação de position e ela estiver atingindo o stop, então tem que stopar e cair fora, né? Então você tem que seguir a sua estratégia. Está 39,93. Olha, se é isso que eu acabei de lhe falar, dentro da sua estratégia foi para uma compra de position trade, talvez seja aconselhável encerrar a operação, que ela pode cair mais. Pelo gráfico semanal aqui do Brasil, ela já abriu marcando nova mínima, né? Então provavelmente está muito próximo aqui da média de 21 semanas. Então já marcou nova mínima, já deu mais uma sinalização negativa e bem provável que ela venha buscar aqui esse patamar um pouco mais abaixo que a gente vem comentando. Aqui no Brasil, esses 35 que você cita talvez equivala, a equivalência seja no 67 aqui. Então, seguindo aqui. Sim. O gráfico na Finviz, a gente o site que a gente costuma utilizar aqui para avaliar. Então, pessoal, mais alguma questão? Nosso índice segue aqui numa pequena alta ainda na abertura, 0,37. Dá uma olhada em Dow Jones. Dow Jones montou pivô de baixa. Perdeu média de 55 semanas.
Sinalização bem negativa no mercado americano. Abriu em leve alta e agora já está operando terreno negativo novamente, indicando a continuidade do movimento descendente. Bem provável que atinja aqui essa região dos 11.600 pontos a partir de agora. Eletropaulo. Nesse momento, do mesmo caso da quase da OGX, não é? Foi perdendo fundos semanais sistematicamente. E nesse momento, a minha opinião, encontra-se sobrevendida demais. Então eu já não operaria mais na ponta vendida, né? Não cabe aqui mais operações de vendas na Eletropaulo e muito menos operações de compra. Haja visto a claríssima tendência de queda, nenhuma possibilidade nesse momento de comprá-lo. Faltou o dólar do mercador, que eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas agora. Vamos dar uma olhada. O dólar não perdeu em momento algum a tendência de alta, mesmo nessa semana corretiva aqui que nós tivemos há 2 semanas atrás. Reparem que nem próximo da média ela chegou. Semana passada engolfou. E agora opera aqui na estabilidade, né? Leve queda. Então, aqui tem que considerar o seguinte, né? Nessa faixa de preço aqui nós temos forte atuação do Banco Central. Então, que não gostaria que o índice ultrapassasse muito a região aqui dos 2,05. Então, acredito que vai haver pressão vendedora no curto prazo, apesar da tendência, mantendo-se o suporte aqui na faixa de 1,97. Para mim, essa é a faixa de suporte para o dólar hoje. 1,98, 1,97, com essa resistência em 2,05. Acredito que essa é a banda que o dólar deve trabalhar nas próximas semanas. O mercador comenta que o Sheik Batista vai dar um tombo cavalar na praça. Vamos ver. Acredito que a pressão sobre as empresas dele nesse momento está um pouquinho exagerada também, dado ao estágio operacional de cada uma delas. Mas aparentemente elas começaram a produzir alguma coisa já, né? Jorge, Amar 3. Amar 3 permanece presa, né, naquele famoso retângulo que a gente já tem desenhado aqui há algum tempo, tendo como principal região de suporte a região dos 22 ou 21 melhor, é mais adequado. Teríamos aqui uma resistência na faixa de 23. Ela tem dados aqui positivos que nos chamam a atenção. Primeiro delas, a média de 9 virada para cima. Os preços acima da média de 9, 21 e 55. High low virado para baixo. Estamos próximos de uma resistência semanal. Ela na semana passada agulhou, mas não conseguiu fechar acima dos 23. Repare como é importante o fechamento acima da zona de resistência numa operação mais longa, né? Porque daí a gente evita essas agulhadas. Então, o setup permanece sendo o mesmo, né? Fechamento acima de 23 acionaria uma compra de position. O stop inicial deveria ficar aqui abaixo dos 21 e a partir daqui a gente ia subindo pelas mínimas semanais ou pelo high low, o que estivesse dando um pouquinho mais de segurança para o trade. Eu particularmente estou otimista com a Marisa. Eu acredito que ela tem mais possibilidade de nos entregar um rompimento do que a perda aqui do suporte de R$21.
Então acima de 23 ela poderia acionar a compra. O alvo dessa operação lá em 25,50, stop inicial abaixo de 21 e depois subiríamos pelas mínimas semanais. Jorge comenta que o Cruzeiro do Sul foi para o saco. Na verdade está sob intervenção, não é? Então ainda não foi para o saco. Pomo 4, vamos dar uma olhada. Pomo lutando bravamente aqui pelo suporte dos 8,70. Também volatilizou bastante nas últimas semanas, né? Iniciando aqui o famoso código de barras. Caiu forte, fez um engolfo de alta, chegou a abrir a semana em alta e acabou fechando, devolvendo tudo e já abre a semana no terreno negativo. Esse quadro não me oferece nenhuma possibilidade de compra de position para ela, enquanto não tivermos uma definição um pouquinho mais clara do quadro da Pomo. Em contrapartida, um fechamento abaixo de 8,70 seria uma sinalização bem negativa para ela, poderia levar os preços até esse fundo na faixa de 10,70, tendo um espaço aqui de quase 10% de queda a partir da perda dos 8,70. Eu, por princípios, não gosto de vender Pomo, né? Então não é uma operação que eu faria, mas tecnicamente ela ofereceria uma venda descoberta na perda dos 8,70. Nosso mercado acaba de virar, né? Foi apenas um rompante a abertura, não é? Em alta, já estamos operando em queda, dando a sinalização da continuidade aqui do movimento descendente essa semana, com alvo, conforme já falamos, lá na faixa dos 51 mil pontos. Então vamos ficar atentos. Já identificamos duas boas oportunidades de compra, uma de venda. Então não é um cenário muito fértil para operações de position, mas já tem alguma coisa para se fazer para prazos mais longos. Ok, pessoal, acho que é isso, né? Não temos mais perguntas aí na parte de vocês. Lembrando que hoje encerram-se as reservas do Eco A11, a nova ETF do BNDES e da BlackRock. Então, uma boa oportunidade. O material de divulgação está na nossa home. Se houver interesse, ainda temos tempo no dia de hoje para as reservas. Ok, pessoal? Um ótimo pregão a todos, uma ótima semana, e a gente permanece em contato aqui nos pontos do Focalize. Um grande abraço e até lá.